toda vez que alguém tentar causar um mal para você, e você estiver na obediência, estiver na fidelidade, aquilo levanta para cair, e aquilo levanta-se para você ficar mais abençoado. Por isso que você não tem que temer. Ó Deus de Israel, nós estamos aqui nessa noite e eu já quero ordenar no início dessa reunião toda opressão, toda fraqueza, toda moleza, toda preguiça. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa durante essa semana. Eu não sei, meu Pai, meu Deus, o que ocorreu na empresa, no trabalho dela, mas eu já percebo que muitos entraram na igreja hoje, estão aqui hoje, e há uma fraqueza, há uma moleza, há uma distração, uma preguiça, é uma sensação, é um sentimento negativo, maligno. Eu vou lá na igreja, vou participar de mais um culto. Não é mais um dia, não é mais um culto. Às vezes a pessoa, Senhor, ela está no automático, ela está vivendo, Senhor, fazendo por fazer, fazendo para tirar da frente, fazendo para falar que fez. Mas eu ordeno agora em nome de Jesus, toda força maligna, toda opressão, se ela foi vítima de inveja, se ela foi vítima de olho gordo, se ela foi vítima de palavras malditas, se alguma carga, algum peso sobre os ombros dela, algo para pesá-la, algo para roubá-la, algo para oprimi-la. Coloca a mão na sua cabeça. Tira o louvor, por gentileza. Em nome de Jesus agora. Eu dou uma ordem agora. Senhor, não é normal. Uma pessoa, meu Pai, que muitas vezes ela está na igreja, ela está ouvindo o programa, ela está ouvindo a palavra, ela diz que está ouvindo, mas é algo que está aí, meu Deus, oprimindo, dominando, controlando, atrapalhando situações para até querer atrapalhar o culto, atrapalhar a reunião, roubar, meu Deus, distrair. Eu repreendo agora em nome de Jesus essa opressão, esse desânimo, essa frieza, essa fraqueza, esse mal-estar, esse peso, essa agonia. Meu Deus, eu não sei o que ela viveu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que ela está enfrentando, eu não sei, mas ela muitas vezes não está tendo força para orar, ela não está tendo força para reagir, ela não está tendo força para lutar, ela não está tendo força para vir à igreja, ela não está tendo força, meu Pai, para louvar, ela não está tendo força para fazer, meu Pai, o que é preciso. Agora eu ordeno, eu exijo, em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, saia! Coloca a mão na cabeça. Ainda mantém as mãos na cabeça. Senhor, vai passando com teu sangue agora. Vai passando com teu sangue já no início dessa reunião. Eu gostaria que você não falasse nada agora. Agora, Senhor. Se essa pessoa, meu Deus, ela está sendo dominada por alguma mentira. Se essa pessoa, talvez ela ouviu alguma notícia ruim, ela se abalou, ela se abateu. Talvez ela está olhando para alguma área da vida dela e aquilo está esgotando ela, está roubando as forças dela, a paz dela. Se você não está se sentindo bem, eu já vou fazer isso agora. Levanta a mão e pede para alguém orar por você, para impor as mãos sobre você. Não tenha medo, não tenha receio. Bispo, eu passei alguns dias que eu não estava bem. Hoje eu não passei bem, esses dias eu não passei bem. Eu percebo um ataque, eu percebo uma opressão. Olha lá, tem gente levantando as mãos, eu preciso dos obreiros da libertação. Em nome de Jesus.
Impõe as mãos sobre essa pessoa. Pergunta para ela o que é. Porque é nítido já de perceber. No início do culto, já no início da reunião. Não é normal, tem coisas que quando a gente já percebe que não é normal, nós aprendemos a combater. Combata o mal no seu início. Então eu já chego e eu já vou combater aquela situação. Eu vou combater aquele pensamento. Eu vou combater aquele sentimento. Eu vou combater aquela irritação. Talvez você está enfrentando alguma coisa com o filho. Talvez você está enfrentando alguma questão em casa. E isso está querendo roubar tua alegria, teu ânimo, tuas forças, tua paz, tua energia, teu prazer de buscar a Deus e servi-lo, de ouvir. Talvez você ficou irritado, estava ouvindo a palavra. Não, eu não quero ouvir a palavra. Eu não estou afim de orar. Eu não estou afim nem de ir na igreja. Eu vou por obrigação. Em nome de Jesus. Essa opressão maligna. Talvez você está com uma dor no corpo. Talvez você já chegou com dor. Talvez tenha uma dor aí que está te incomodando. Está te oprimindo. Está roubando de você autonomia. Está roubando de você alegria. Está roubando alguma coisa da tua vida. Já levanta a mão agora. E você já recebe uma oração agora. Isso, olha lá, tem gente levantando as mãos. Isso, não deixa para depois. Não deixa para depois. Se você quer uma oração de imposição de mãos, nós já vamos fazer isso agora. Já vamos orar agora. Em nome de Jesus, isso. Só você sabe o que você está enfrentando. Só você sabe o que você está vivendo. Só você sabe o que tem acontecido. Só você sabe a tua necessidade. E talvez você ainda deixa isso passar por algum motivo, por vergonha, talvez por algum pensamento mentiroso. Pede a oração agora, em nome de Jesus. Senhor, vai passando com Deus sangue agora. Vai queimando todo o mal agora. Vai queimando todo o mal agora. Vai queimando todo o mal agora. Vai queimando. Talvez ela tenha um problema crônico. Talvez ela tenha uma situação crônica. Que até hoje ela, meu Pai, não conseguiu vencer, resolver. Isso ainda não foi sanado na vida dela. Isso ainda não foi resolvido. Isso não foi mudado na vida dela. Agora, vai queimando agora. Vai queimando agora, Senhor. Vai queimando esse mal da vida dela agora. Vai queimando essa força maligna, negativa agora. Meu Deus, talvez ela está sentindo arrepio, calafrio, um formigamento. Talvez é um mal-estar mesmo. É uma queda de pressão. Talvez é uma tontura. É um mal-estar. É uma vontade de sair correndo. É uma vontade de rir. É uma vontade de chorar. Agora. Isso. Impõe as mãos sobre a cabeça dela e pergunta. E depois, se ela precisar de uma orientação, você vai pedir para ela te procurar, obreiro, no final. E ela te procura e você orienta mais ela. E deixa para que outras pessoas recebam a oração agora. Mas impõe as mãos sobre ela agora. E dá essa ordem. Dá essa ordem aí agora em nome de Jesus. Senhor, vai queimando agora em nome de Jesus. Vai queimando esse mal da vida dela agora em nome de Jesus. Se esse mal está na casa dela, se esse mal está no casamento dela, se esse mal está na empresa dela, se alguma seta, ó meu Pai, pegou ela, talvez, Senhor, ela foi vítima de inveja, ela foi vítima de olho gordo, ela foi vítima de alguma opressão, talvez os negócios dela estão travados, talvez os negócios dela estão amarrados. Talvez, Senhor, a empresa dela, meu Deus, talvez a casa dela, talvez, Senhor, talvez ela já não está acreditando mais, talvez ela mesma, ela já não acredita mais. Se você precisa de oração, levanta as mãos para receber a oração agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu ordeno agora, que toda legião de demônios, toda casta de demônios,
toda potestade de demônios, toda falange de demônios, toda essa carga, essa opressão, esse peso que oprime, que rouba, que perturba, que faz ela ter pesadelos, meu Pai, que faz ela muitas vezes alimentar o espírito da morte, que faz ela falar: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou abandonar, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país, eu vou abandonar esse casamento. Eu ordeno agora, sai da vida dela agora, sai da mente dela agora, sai dos caminhos dela agora, sai do que pertence à vida dela agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ordeno agora todo mal, tira a mão da cabeça e diga: sai, sai e sai. Coloca a mão na cabeça e diga comigo: o sangue de Jesus. Mais forte, diga: o sangue de Jesus tem poder sobre mim. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus me purifica de todo mal. Diga aí: todo mal que estava roubando a minha vida, dominando a minha vida. Diga em nome de Jesus. Diga: sai! Em nome de Jesus. Feche os olhos ainda. Você que precisa de oração. Você que precisa de oração para cura. Você que tem uma dor, uma enfermidade. Nós já temos orado. O trabalho que o Batalhão da Cura tem feito aos domingos, às sextas. Tem orado por pessoas enfermas. E você diz: bispo, eu tenho uma enfermidade aqui ainda. E eu estou nesse propósito, eu tenho recebido oração, ou talvez é a sua primeira vez. Eu quero que você levante a mão para que um obreiro vá até você. Bispo, eu tenho uma enfermidade, eu preciso. Vai lá o obreiro, se puder, se houver possibilidade de colocar a mão no local da enfermidade. Se caso é um problema crônico, é uma infecção, é uma inflamação, é um caroço, é uma alergia. Talvez você é uma pessoa que talvez carrega traumas. Eu não sei. Pergunta para ela. Coloca a mão no local da enfermidade. Eu sei que tem mais gente, porque muitas vezes na sexta-feira vem pessoas para pedir essa oração, e muitos que estão aqui têm estado às sextas. Se você tem, já levanta a mão para alguém, impor as mãos sobre você, e eu quero que o obreiro vá lá, uma liderança vá lá, coloca as mãos. E se caso alguém tem alguma síndrome do pânico, depressão, talvez você tenha algum problema com alguma bipolaridade, com desequilíbrios, toque, não sei. Talvez você está aqui e veio orar por um familiar, veio pedir por um familiar que está enfermo. Você pode colocar a mão no coração e falar com o Senhor, para que o Senhor visite essas pessoas. Mas eu quero aproveitar agora e orar por cura. Então coloca a mão aí, obreiro. E se caso você não pediu para o obreiro, mas você mesmo está colocando a mão no local da enfermidade, talvez só você pode colocar a mão no local da enfermidade. Feche os olhos. Senhor, eu ordeno agora em nome de Jesus. Vai passando com teu sangue agora.
Senhor, vai passando com o teu sangue agora. Se já no início da reunião, se já no início do culto, meu Pai, alguns chegaram com essa, meu Deus, com essa carga, com esse peso. Talvez coisas, como eu disse na oração, que aconteceram com ela. E talvez essa enfermidade tenha roubado ela. Tem roubado as forças dela, tem roubado a autonomia dela. Talvez ela já não trabalha, talvez ela já não se movimenta, talvez ela já não faz mais as coisas que ela fazia antes. Talvez esse problema está há muito tempo, ele é crônico, talvez é um problema de anos, talvez é uma situação que está levando ela a fazer um tratamento, está fazendo ela tomar medicação, está fazendo, meu Pai, ela passar pela mão dos chamados especialistas. E talvez até agora ela não encontrou a solução, isso não se resolveu, isso não mudou na vida dela, essa enfermidade não foi resolvida. Eu ordeno agora em nome de Jesus, espírito de enfermidade, enfermidade no corpo, enfermidade nos órgãos, enfermidade nos ossos, enfermidade meu Deus, em algum órgão dela, no sangue, no cérebro, nas pernas, essa enfermidade, esse problema crônico, queima agora, Senhor, vai queimando essa enfermidade agora, vai queimando essa enfermidade agora, essa mulher que não consegue, meu Deus, engravidar, meu Deus, essa mulher que não consegue engravidar, meu Pai, esse problema que tem persistido na vida dela, que tem permanecido na vida dela, eu ordeno agora, eu exijo agora, queima essa enfermidade agora, que foi diagnosticado para ela, só a base de tratamento, só a base de uma cirurgia, só a base, meu Pai, meu Deus, de um determinado, meu Pai, modo de tratar isso, e ele, meu Deus, ou ela, aceitou essa sentença médica. Eu ordeno agora em nome de Jesus, espírito de enfermidade, seja quem está aqui na nave, ou seja quem está pela transmissão, seja quem está aqui na nave, quem está recebendo oração, ou quem está pela transmissão, eu ordeno agora em nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal, é uma ordem que eu lhe dou agora, saia! Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, você dominou a vida dela por meses, por anos, você vem se alojando na vida dela, que os próprios médicos disseram que não tem cura, que não tem jeito, ou ela faz os exames, Senhor, e ela não encontra a causa, ela não consegue encontrar o motivo, ela não consegue encontrar, meu Deus, o problema. Todos os exames que ela faz, meu Deus, ela não encontra, meu Pai, o motivo. Mas eu ordeno agora em nome de Jesus, se isso veio por base, meu Deus, de incredulidade, se isso veio por base de arrogância, de orgulho, se isso veio através de alguma obra maligna, se ela deu alguma legalidade, eu não sei, mas eu ordeno, espírito de enfermidade, saia da vida dela agora, saia da vida dela agora, saia da vida dela agora. Eu declaro, seja curado em nome de Jesus. Eu declaro, seja curado agora em nome de Jesus. Eu declaro agora, seja curado em nome de Jesus. Eu declaro agora, seja liberta em nome de Jesus. Eu declaro, seja liberta agora em nome de Jesus. Eu declaro agora, essa enfermidade, deixe o corpo dela, deixe a vida dela, deixe, em nome de Jesus, desapareça. Você não vai ficar, você não vai permanecer, você não vai suportar, em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. Mais forte, diga em nome de Jesus. Diga toda a enfermidade que estava no meu corpo, que estava na minha vida, diga toda a opressão, a partir de agora, acabou, chega, terminou,
Diga, eu declaro, eu determino. Diga, nenhuma enfermidade, nenhum mal, nenhuma opressão, diga, nenhuma carga negativa vai permanecer na minha vida. Diga, enfermidade é uma ordem, em nome de Jesus. Tira mais uma vez as mãos do lugar e diga, sai, sai e sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz um movimento que você não podia fazer. Aperta o que você não podia apertar. Vamos, eu quero que você pedir oração. Se era algum caso específico que você precisava movimentar, mexer, mover, faz um movimento aí agora. Toca nisso aí agora. Se é levantar as mãos, as pernas, o que for, movimenta aí agora. E se você fala, bispo, eu preciso fazer um exame, ainda eu preciso constatar, volta a mão no local e diga para você mesmo, eu já estou curado, eu já estou liberto, eu já estou livre, e a hora que eu fizer o exame, eu já enxergo, eu já tomo posse, que isso já não existe mais nada na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Quem não estava se sentindo bem? Levanta a mão para mim. O que você estava sentindo? Vomitou muito. Eu cheguei aqui parecendo que a alma estava fora do corpo, bispo. Fraca, parecia que a alma tinha ficado não sei onde. Eu vomitei muito antes de chegar. Não sei se foi alguma coisa que eu comi no almoço, no trabalho, mas vomitei bastante. E quando eu entrei na nave, parecia que o meu corpo estava pegando fogo, mas ao mesmo tempo eu me arrepiava toda, sentindo muito calafrio, calor ao mesmo tempo. Uma coisa horrível, horrível. E agora? Muito mal-estar. Agora eu estou me sentindo ótima, graças a Deus. Está ótima. Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem mais levantou as mãos? Que eu vi levantar as mãos que não estava bem. Oi, hoje eu nunca vim nesta reunião, eu sempre venho nas outras, mas na de sexta-feira eu nunca vim, mas hoje foi um dia tão tribulado na minha vida, que eu falei assim, hoje eu tenho que ir, mas não estava dando certo para mim, eu estava com a dor nas costas, o corpo doendo, com uns arrepios muito grandes. Eu falei, não, hoje, olha, foi Deus que me trouxe nos braços, Olha aí. porque por mim eu não estaria aqui. Aí o bispo pediu para levantar a mão, eu levantei, a obreira chegou até a mim e fez a oração, a dor das costas sumiu, saiu, e os arrepios também, e eu estou curada em nome de Jesus, Graças só alegria, a Deus. porque Graças a coisa a melhor Deus. do mundo é você estar, sim, mal, e você chegar aqui, você sair leve, você sair outra pessoa, e só gratidão a Deus e a vocês, Graças que está aqui a para nos Deus. libertar. Graças a Deus. Louvado Amém. seja o Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Ah lá. Boa noite. Eu estava com uma dor muito forte embaixo dos pés. Quase que eu não chego aqui de tanta dor embaixo dos pés que eu não estava Não aguentando estou calçar ouvindo nenhum direito ela, sapato. pessoal. A irmã veio aqui e orou e... A senhora estava com graças dores a Deus, eu já aonde? estou bem. A dor passou, Pastora, já ela estava com dor caminhei, aonde? já estou bem. Graças. Onde era a dor da senhora? Embaixo dos pés. Nos Embaixo pés. dos pés, que eu quase não estava aguentando estar de sapato. Aí a irmã veio e orou, e graças a Deus eu já estou bem. Ó, já pisei muito aqui e não está Aí. mais doendo. Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Vamos saudar o Senhor. Quem mais? Estava sentindo, eu vi mais alguns que levantaram as mãos. Eu não cheguei bem, bispo, eu não estava bem, eu estava com dor, estava sentindo algo. Mais alguém? Não?
Ok? Ah, você? Pode falar. De quinta-feira é o dia que eu venho cuidar do banheiro das crianças, né? Fazer o voluntariado. Aí eu tive que fazer um exame e colocar um holter ontem e eu tirei hoje. Só que aí eu fui para casa, almocei e depois falei, hoje eu vou... Aí passei um zap para a presbítera Gabi e falei, hoje eu vou limpar os banheiros. Quando eu falei que eu já me preparei tudo que eu trago, o nervo ciático travou. Eu fiquei com a perna travada. Eu cheguei aqui arrastando a perna. O pastor Anderson ainda me viu a hora que eu entrei. E aí o caminho todo tomando posse de cura. E eu ainda falei assim para o presbítero, quando eu terminar de lavar aqueles banheiros, eu vou estar curada em nome de Jesus. E eu não estou sentindo nada. Não está sentindo mais nada. E parece que tinha uma faca rasgando a minha perna, assim, de fora a fora. E agora? E agora eu não estou sentindo mais nada. Graças a Deus. Quando eu já estava finalizando o banheiro, que eu peguei o das meninas primeiro, depois o dos meninos, aí eu já não estava sentindo mais nada. Ou seja, enquanto estava cuidando das coisas do Senhor, o Senhor Isso. cuidou de você. Amém. Graças E eu a Deus. cheguei arrastando a perna, bispo. Eu ainda falei assim pro pastor Anderson, pastor, eu vim assim porque eu creio que Deus vai me curar. Porque eu vim arrastando, eu andei assim, eu andei uns 20 minutos da minha casa até a estação de trem, puxando a perna e segurando assim, batendo, apertando, e a perna travada. E eu falei, Você eu creio sabe na que minha muitos cura. iriam falar o contrário, né? Eu vou tomar um remédio, eu vou no médico, eu vou procurar um especialista, eu vou fazer qualquer outra coisa. Você fez a coisa certa, que é o que a gente aprende aqui na igreja. Eu vou sair disso aqui, Amém. vou finalizar isso aqui e não vou ter mais nada. Amém. Por quê? Porque essa é a mentalidade de superação. Você aprendeu a superar já no início, que é combata o mal no seu início. Né? Igual o caso da senhora. A senhora falou que hoje estava enfrentando tantas coisas e nunca veio na sexta. Não, mas eu vou nascer. Mas um monte de coisa aconteceu para atrapalhar, para impedir de vir ao culto. E olha aí. Está abençoada, não tem mais nada, está curada, está livre, como o seu caso também. Só mais uma coisa, bispo. E o meu sobrinho, eu estou com um sobrinho neto de menos de um mês, o Lohan. E ele estava com diagnóstico de meningite, ele tem menos de um mês. E a mãe dele fez um parto fórceps e teve uma cirurgia errada e continua internada. Então, ela não está tendo contato com o bebê, porque ele foi para casa, só que agora ele retornou para o hospital. E aí eu recebi, aí minha irmã falou que ele estava internado. Eu falei, então a gente vai levantar 3 da manhã, e a gente vai levantar durante 7 dias, 3 da manhã, e vamos orar, e vamos abrir um jejum de 5 horas, igual o senhor ensinou aqueles 21 dias, 5 horas, e a gente vai jejuar pela vida do Lohan e pela vida da mãe dele, e eu creio que Deus vai curá-lo. E aí já veio um zap falando que não é meningite, é pneumonia e que ele está sendo tratado. Graças a Deus. Graças a Deus. Em nome de... Pastora, pega o testemunho desse rapaz que está do lado do pastor Tadeu, por gentileza. Conta para mim o testemunho que o senhor ia contar e não deu para contar semana passada, o senhor não estava aqui. Boa noite. Eu, com 13 anos, eu tive um choque térmico no pulmão. E aí eu adquiri uma trombofilia F5, que as artérias elas vão se entupindo, e eu tive 9 tromboses na perna esquerda. E sempre eu tomei anticoagulante e sempre tomei Clexane, 2 injeções todo dia na barriga. E todas as vezes que eu ficava uma semana sem tomar, eu adquiria trombose e acabava ficando internado. Em 2023, eu tive uma embolia pulmonar e fiquei 21 dias na UTI, devido a essa embolia pulmonar. E dia 3/4, o pastor Tadeu orou por mim, e eu falei para ele qual era a situação, e ele orou, determinou,
falou para mim determinar junto com ele, eu determinei. E desde o dia 3/4, eu não estou tomando coagulante e não estou tomando nenhuma injeção de Clexane. E até agora eu não tive nenhuma trombose. Mas o senhor falou para mim que quando deixava de tomar tinha que correr para o hospital? 4 dias eu já adquiri uma trombose. A última vez que eu fiquei sem tomar Clexane, 4 dias. E o anticoagulante, eu tive trombose. E desde que dia você não toma? Desde o dia 4/4. Desde o dia 4 de abril, eu não tomo nem Clexane e nem Marevan. E não tive nenhuma trombose. E já marquei hematologista para o dia... até dia 21, para que faça o exame, que eu tenho certeza que eu estou curado dessa trombofilia. Ué, mas se a pessoa... Aí, tá vendo? Para Jesus. Qual era a prova que ele tinha o problema? Sintoma, reação, correu para o hospital, ficava sem tomar o remédio, não tinha como evitar. A crise, o problema. Agora... você está desde o mês de abril, no começo de abril. Desde o dia 3/4. Né? Que ele falou que recebeu a oração com o pastor. E ele está aqui, já está fazendo o quê? Um mês, mais de um mês, que você está livre. 1 mês e 7 dias. Está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Lembra para todo mundo, quem não conhece seu testemunho, você contou um outro testemunho outro dia também aqui na sexta, que você recebeu oração? O que foi? Eu tive devido a essa trombofilia mesmo, eu adquiri uma bactéria na coxa que ela acaba transformando em uma trombose. Só que eu tive na outra perna. Eu sempre tive as tromboses na perna esquerda e dessa vez foi na direita. E eu fui medicado. Ele falou, não há necessidade de internar, mas tem que entrar com intervenção de antibiótico. E foi a primeira vez que eu vim na reunião de sexta-feira que o Lohan me convidou, falou, vem de sexta. E eu vim, e nesse dia eu recebi a oração também, e eu saí daqui curado. Graças a Deus, graças a Deus. Saúde ao Senhor Jesus. Amém. Mais alguém tem um testemunho que foi curado, que foi liberto aqui nas nossas orações, as orações que o pessoal do batalhão com o pastor Tadeu tem realizado? Tem mais alguém que quer aproveitar agora, quer falar para eu seguir? É a Fernanda, que ela pediu para eu falar, disse que ela estava muito ansiosa, muito nervosa e muito oprimida. E ela não queria vir. Acho que não era nem questão de vir, né? Mas a opressão era tão forte que ela estava já perdendo a vontade de vir. É isso? Agora ela está bem. Tranquila. Depois que o pastor Tadeu orou, já está mais calma, está totalmente calma, já está curada. Amém, graças a Deus. É que eu não estou lembrando agora de outros que me deram testemunho, agora não me vem agora a fisionomia certinha. Coloca a mão no coração. Ó Deus de Israel, nós começamos, meu Deus, essa reunião já orando, expulsando, repreendendo, combatendo, porque é exatamente, Pai, às vezes a pessoa, ela vem à igreja, mas muitas vezes de forma mecânica, automática, ela vem por vir, às vezes ela está orando por orar, às vezes ela está fazendo muitas coisas por fazer, mas eu quero pedir ao Senhor aqui agora, Espírito Santo, aqueles que talvez estão enfrentando algo que talvez não seja uma questão física, uma questão, meu Deus, na carne dela, nos ossos, mas talvez é algo que ela está enfrentando com um familiar, talvez ela tenha um familiar enfermo, talvez ela tenha um filho doente, talvez, Senhor, o familiar dela está no hospital, talvez meu pai está na casa dela, talvez ele está acamado, talvez é um problema crônico, Senhor, e esse problema, talvez ela desenvolveu meu pai desde o nascimento, talvez essa situação surgiu agora, apareceu agora,
E ela tem orado, ela tem pedido: Senhor, cura o meu familiar, cura o meu marido, cura o meu filho, liberta ele do cigarro, liberta ele da bebida, liberta ele das drogas. Senhor, dê uma sentença para que meu Pai, o Senhor venha, ó meu Deus, perdoar, ó meu Pai, esse tempo que meu Pai recebeu essa sentença, e talvez ele se encontre até preso. Meu Pai, talvez essa pessoa tem um familiar, ela tem alguém que ela ora, que ela clama e que ela quer, meu Deus, a libertação dessa pessoa. Talvez ela se desviou da igreja, talvez ela parou, meu Pai, de buscar o Senhor, talvez ela desanimou, ela esfriou, talvez alguma coisa aconteceu que o diabo armou para roubar a vida dela. Talvez ela está no vício da imoralidade. Talvez ela está no vício, Senhor, meu Deus, da fornicação, da mentira. Meu Deus, talvez ela está envolvida com algo ilícito. Talvez ela está envolvida, meu Pai, com algum crime. Talvez, Senhor, alguma coisa está acontecendo que ela está dizendo: Senhor, liberta a minha família. Senhor, liberta a minha família. Senhor, liberta a minha família. Senhor, cura a minha família. Fala o nome do teu familiar e fala para Deus. O que você quer que Deus faça pela vida dele? O que você quer que Deus faça pela vida dela? O que você quer que Deus realize em favor da vida desse que você talvez precisa que o Senhor opere uma intervenção divina? Talvez você tenha clamado, tenha orado, tenha jejuado, talvez no espaço de guerra, a fotografia dele está lá. Talvez você tenha trago os pedidos que fala que está relacionado à vida dele, à vida dela. Fala para Deus. Talvez é um familiar que está entre a vida e entre a morte. Talvez é alguém que está lá e, humanamente falando, o médico falou que ele não sai vivo do hospital. Talvez é um familiar que ele sofreu um acidente e parece que ele não vai recuperar o movimento. Parece que nem fazendo fisioterapia, nem fazendo tudo o que foi dito que ele precisa fazer, humanamente falando, ele não vai recuperar o movimento. Ele não vai conseguir andar, ele não vai conseguir mover os braços, ele não vai conseguir ter mais autonomia. Dá uma ordem agora, igreja. Dá uma ordem agora. Fala: Senhor, liberta ele agora. Senhor, cura ele agora. Senhor, visita ele agora. Senhor, liberta ele da pornografia. Liberta ele, meu Pai, meu Deus, dessa vida imoral, dessa vida profana, dessa vida ilícita. Liberta agora, Senhor. Liberta agora, Senhor. Liberta agora, Senhor. Liberta agora, Senhor. Eu dou uma ordem. Eu ordeno agora: Satanás, tira a tua mão do marido dela, da esposa dele. Tira a tua mão do filho, da filha, dos pais. Eu ordeno, eu exijo. Sai! Em nome de Jesus agora. Saia dessa vida agora. Essa cegueira, essa frieza, que muitas vezes ele não quer nem ouvir. Ele não aceita ouvir. Ele não está aberto muitas vezes nem para receber uma oração. Muitas vezes ele não está aberto nem para vir à igreja, a um culto. Muitas vezes, Senhor, ele fala que vai vir e ele acaba não vindo. E lá estão, Senhor, meu Deus, aqueles que ainda não querem se render ao Senhor, não querem se curvar, não querem aceitar o Senhor. Eu quero que você coloque a mão nessa poltrona de novo. Nós temos feito isso. E você vai fazer uma oração com a tua alma. Você vai fazer uma oração com a força da tua vida. Você vai orar e você vai falar o nome dele e o nome dela. E você vai falar para o diabo: diabo, você vai tirar a mão dele. Você vai tirar a mão dela. Você sabe o que acontece. Você sabe o que ele fala. Você sabe o que ele pensa. Você sabe o que muitas vezes domina a vida dele. Mas você vai pegar com força agora. Dá uma ordem agora.
Eu ordeno em nome de Jesus. Fala o nome dele, fala o nome dela. Maria, Pedro, João. Eu não sei qual é o nome deles. Fala o nome deles agora. Eu ordeno, eu exijo, eu determino agora, em nome de Jesus. Você vai voltar para a igreja. Você vai se render aos pés do Senhor. Você vai se curvar ao Todo-Poderoso. Todo joelho se dobrará. Toda língua se meu Deus, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ela vai ter que reconhecer que ela precisa de um Salvador. Ela vai ter que reconhecer que ela precisa servir ao Deus que ela serve. Fala o nome dele, fala o nome dela, fala o nome dele, fala o nome dela e dá essa ordem. Você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar. Deus, o Senhor vai honrar a minha oração, o Senhor vai honrar o meu clamor. O Senhor vai honrar, o Senhor vai honrar, o Senhor vai honrar em nome de Jesus. O Senhor vai honrar. O Senhor vai honrar. O Senhor vai me atender. O Senhor vai me responder. Eu quero que você volte a mão no coração. E você vai falar para Deus, como diz a palavra. O Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Então eu estou entregando o Cláudio ao Senhor. Fala o nome dele, fala o nome dela. Eu estou entregando a Maria ao Senhor. Sabe por que eu estou fazendo isso, Senhor? Porque eu vivo sofrendo por causa dele. Eu vivo perdendo as minhas bênçãos. Eu vivo perdendo a unção. Eu saio do Espírito por causa dela, por causa dele. E eu não vou mais, sabe por quê? Porque eu não vou mais deixar essa dependência emocional. Eu não serei mais um dependente emocional dele ou dela. Eu não vou sofrer mais por causa dele, por causa dela. Eu não vou mais. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele vai agir. Fala para Deus, agora é o Senhor quem vai agir. 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 Eu não vou mais botar minha mão. Eu não vou mais tentar fazer o papel de Deus. Eu não sou juiz. Eu não estou aqui para ficar julgando, ou falando mal dele, ou criticando. Eu quero a salvação da minha família. Se você estiver com o teu marido, com a tua esposa, segura na mão dele, segura na mão dela. Se você estiver com o teu filho, segura na mão dele, segura na mão dela. Vocês vão fazer essa oração juntos. E você vai falar, junto com ele, junto com ela, Senhor, eu estou aqui junto com meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, com meu filho. Eu não sei com quem que você está. Você vai falar junto com ele. Nós entregamos. Quem que vocês vão entregar? Quem que vocês vão entregar? Fala o nome dele. Eu entrego. Se você está sozinho, faz você e Deus essa oração. Eu entrego agora. Eu entrego agora. Eu entrego agora a vida dele. Eu entrego a vida dela agora. Eu entrego agora nas tuas mãos. Eu vou confiar no teu agir. Eu vou confiar que o Senhor vai fazer essa obra. E eu não vou deixar o diabo me roubar. Eu não vou deixar. Você vai falar para Deus, Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais sofrer. Eu não vou mais gemer. Eu não vou me desequilibrar mais. Eu não vou perder mais a minha alegria, a minha paz, a minha bênção, por tentar mudar alguém que eu não tenho poder de mudar. Fala, eu não tenho poder de mudar. De novo, eu não tenho poder de mudar ela. Diga, não adianta.
eu cobrar ela, eu brigar com ela. Diga, não adianta eu entrar no modo cobrança, eu não vou mais. Diga, eu estou entregando ao Senhor. Fala com mais força, eu estou entregando. Agora fala o nome dele, fala o nome dela. Fala o nome dele, fala o nome dela. Eu estou entregando ele. E eu vou confiar no teu trabalhar. Eu vou confiar no teu modo de agir. E eu vou fazer a minha parte. Eu vou cumprir com as minhas obrigações. Eu vou honrar, eu vou cuidar, eu vou orar, eu vou jejuar. Mas eu não vou mais abrir a minha boca para repetir as mesmas atitudes. Que no final das contas quem está perdendo sou eu. E eu não quero mais isso. Chega. Aí não é questão de oração, aí não é falta de palavra, não é questão, não está faltando mais nada. Agora está faltando você tomar uma decisão. Ou você vai confiar em Deus, ou você não vai confiar. Ou você vai acreditar, ou não vai acreditar. Em nome de Jesus. E eu quero aproveitar, já que as famílias estão reunidas, ainda de mãos dadas, abençoa a tua família agora. Abençoa a tua família agora. Abençoa a tua família agora, em nome de Jesus. Abençoa a tua família agora. Quem está pela transmissão, já aproveita agora. Abençoa a tua família aí agora. Fala o nome do teu familiar, que talvez não está aqui agora. Fala para Deus, Senhor, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família. Obreiros, quem estiver sozinho, toca nessa pessoa, ora com essa pessoa, concorda com ela aí agora, em nome de Jesus. Vamos, meus filhos, mais forte, vamos. Isso, mais forte. Sobre a escuridão, sobre as ruas da declara essa bênção. Declara essa bênção. Declara. Em nome de Jesus. Isso, abençoa. Eu abençoo com sabedoria, eu abençoo com inteligência, eu abençoo com visão, eu abençoo com força, eu abençoo a minha família, o meu marido agora. E eu declaro que mudanças que não estavam acontecendo, elas vão acontecer. Eu verei o teu favor, a tua graça, a tua bênção na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Eu verei as coisas fluindo. Eu verei, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Quebra, Senhor. Quebra todas as cadeias aqui hoje. Quebra, dissipa todas as trevas aqui hoje. Oh, meu Pai, meu Deus, arrebenta com todos esses agrilhões hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra cadeias. Dissipa as trevas. Vem iluminar. Sobre os altos montes. Sobre os altos montes. Sobre a escuridão. Sobre as ruas da cidade. Sobre cada opressão. Sobre minha família. Declaro o santo nome. Jesus, eu declaro. Sobre os altos montes. Sobre a escuridão. Sobre as ruas da cidade. Sobre cada opressão. Sobre minha família, declaro o santo nome. Jesus, teu nome. Diga isso, teu nome. Teu nome é poder. Diga.
vida. A vida traz, quebra cadeias, dissipa as trevas. Vem iluminar. Vem iluminar teu nome. Teu nome. Teu nome é poder. Teu nome. Teu nome é cura. A vida. A vida traz. Quebra cadeias. Quebra cadeias. Dissipa as trevas. Vem iluminar. Vem iluminar, Senhor. Amém, amém, amém. Estão ligados às suas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito que é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida. Diga, e o Senhor, nesta semana, garantiu. Diga, Ele garantiu. Diga que Ele vai soprar. Diga aquele vento, o vento sul, diga que vai trazer a provisão, a vitória, o milagre que eu preciso. Diga aí, as bênçãos, elas vão cair no meu acampamento, na minha empresa, na minha casa, diga na minha vida. Diga em nome de Jesus. Diga, eu tomo posse. Eu acredito que o mês de maio, diga, será, já é o melhor mês da minha vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Toca nessa pessoa e fala, o mês de maio será o melhor mês da sua vida. Fala com fé, fala com força. O mês de maio, meu irmão, vai ser o melhor mês da sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Olha que coisa. Você vem para o culto, e eu me preparo para o culto, e aí, eu não sei o que você trouxe, mas eu sei que tinha uma resistência. Você vê que coisa? Às vezes a pessoa está trabalhando, às vezes a pessoa está estudando, às vezes a pessoa está cuidando da família dela, está cuidando da casa dela. E ela não percebe que tem uma opressão na vida dela. Ela está lá vivendo a vida dela, tocando a vida dela. E mal ela sabe que tem gente, que tem um mundo espiritual, como nós pregamos essa semana, ainda na segunda-feira. Você lembra a forma que o diabo, ele falou com Deus acerca do Jó, inicialmente? Satanás, você tem visto meu servo Jó? Você cercou a vida dele? Diga comigo, você abençoa e enche a vida dele de bênçãos. Quem que o diabo falou que enche a vida de Jó de bênçãos? O que o diabo nessa conversa com Deus ele reconheceu? Que a bênção vem de quem? Quem é que nos cerca, que nos protege? É Deus. Mas às vezes a pessoa, eu não sei o que acontece. Às vezes ela está ouvindo a palavra. Aí ela vai se envolvendo demais com muita coisa. E ela esquece das direções que já foram dadas. Vamos repetir juntos? Combata o mal. Quando? Vamos de novo? Combata o mal no seu início.
Mais forte, combata o mal. Quando? O que é combater o mal no início? Apareceu uma dor de cabeça? Apareceu um problema? Uma má notícia? Aconteceu alguma coisa? Você começou a sentir alguma coisa? Que é o exemplo que ela deu do testemunho dela. Que ela estava fazendo algo no reino, organizando os assuntos ali, e ela começou a sentir isso, sentir aquilo, e ali ela liberou uma palavra, ali ela fez uma declaração. A senhora que disse que hoje foi um dia atribulado, desafiador. Eu vou na igreja hoje, mas várias coisas aconteceram para ela não vir. Gente, se tem uma coisa que eu mais ouço, é pessoas falando exatamente isso. Quando eu resolvo ir para a igreja no domingo, quando eu resolvo vir para a igreja na segunda, quando eu resolvo vir para a igreja na terça, na quarta, na sexta, parece que alguma coisa acontece que é para me atrapalhar. Você já está percebendo que tem algo que não é normal, é anormal. Você vê que é espiritual. O que eu tenho que fazer? Combata o mal no seu? Mas aí se eu não combato, você acha que o mal ele vai embora sozinho? Você acha que as coisas vão se resolver, vão se encaixar? Sem que eu tenha que agir minha fé, sem que eu tenha que orar. Vamos pegar uma coisa que a bispa falou domingo passado, dos marcos antigos. Quantas pessoas que pararam de clamar o sangue de Jesus? Você clama o sangue de Jesus todos os dias da sua vida? Eu não senti firmeza nesse sim. Eu vou deixar na tua resposta, não vou nem pedir para levantar as mãos. Você clama todos os dias o sangue de Jesus? Você pega o azeite, você se unge todo dia, você unja a tua família, teus filhos, quando vai para a escola, quando você vai para o trabalho, vai para a faculdade, vocês se ungem? Olha aí. O sim xoxo. O sim que nem sai. Por que eu vou perdendo a mão? Por que eu vou diminuindo o meu passo? Você acha que o diabo, o bispo Fernando pregou na quarta-feira, a palavra de quarta foi muro de fogo. E aqui, eu não vou ter muito tempo, Zacarias 2,5, e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. Diga comigo, e dentro dela, o que ele seria? Serei a sua glória. Então, o que tem ao nosso redor? De novo, o que tem ao nosso redor? Você acredita nisso ou não? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aonde a Bíblia fala que a gente pode descansar? Dá para descansar na sombra do Onipotente? Dá ou não dá? É possível ou não? Mas uma sombra, ela fica longe da pessoa ou ela fica bem pertinho da pessoa? Então, como é que você tem que estar de Deus? Você e Deus, essa relação tem que ser uma relação bem próxima, você tem que estar andando junto ou bem distante, bem longe? Você já sabe a resposta. Então, o que acontece com muitas pessoas? Elas não param para ficar com aquilo que a palavra está falando com elas. Então a palavra está dizendo, eu sou como um muro de fogo para a sua vida. O diabo mesmo falou para Deus, você cerca o Jó, você mesmo cerca a vida do Jó.
Você mesmo protege o Jó. Mas é lógico. Aquele que teme a Deus, aquele que anda com Deus, aquele que vive uma vida que agrada a Deus, Ele é o escudo, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Põe a mão no peito e diga: minha alma, aquieta, aquieta. Fala teu nome, eu vou falar o meu Pedroso. Aquieta, calma. O Senhor está no controle de tudo. São direções simples, são conselhos simples que não são praticados, não são aplicados. E aí o que a gente vê nessa própria mensagem de quarta-feira? Que o diabo, ele sabe que ele não pode derrotar uma pessoa, diga comigo, de fora para dentro. Ele pode? Por que ele não pode? Porque tem o quê? Tem um muro de fogo. Não é como a pastora Jéssica disse no culto de jovens na quarta-feira. O campo não está aberto. Não tem um campo aberto. As coisas não se encontram, ou seja, é como que tivesse tudo desgovernado, desprotegido. Não, tem um muro de fogo. Tem uma proteção. Mas o diabo, ele sabe que se ele conseguir dentro de você, aí está o ponto. Se ele conseguir corromper dentro de você, se ele conseguir enfraquecer você por dentro, se ele conseguir contaminar você por dentro, e qual é a arma que o diabo ele usa? Quais são os seus métodos para nos derrotar de dentro para fora? Diga comigo: através de ciladas. De novo, através de ciladas. Diga: eu preciso estar mais atento com as ciladas. De novo, ciladas. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas. Olha o que Jesus falou para o João, avisar aqui a igreja. Na verdade, Jesus falou para o anjo dessa igreja, mas o João anotou isso aqui para ficar registrado. Olha o que o Senhor falou com o anjo dessa igreja. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Vamos fazer uma pausa aqui. Quem lembra de Balaão? Quem ele foi? Um profeta? Vai, prega para mim, me ajuda. Um profeta o quê? Um profeta mercenário. O espírito que dominava a vida de Balaão era um espírito mercenário. A vontade e o desejo de Balaão estava totalmente voltado para o lucro, para a vantagem, para dinheiro. Então, qual que era o desejo, o anseio, a vontade que levava Balaão a fazer qualquer coisa? Ele fazia qualquer coisa por dinheiro. Eu vou ganhar mais se eu trabalhar lá, mas num lugar que vai me tirar, que vai me afastar de Deus, beleza? Estou dentro. Eu vou ter um lucro maior de forma ilícita,
à base de mentira, à base de corrupção, de desvios, de uma maneira que eu sei que ela é ilegal. Estou dentro. Eis-me aqui. Faço qualquer negócio. Por dinheiro eu faço qualquer coisa. Por dinheiro eu me desdobro. Por dinheiro eu me sacrifico. Por dinheiro, por dinheiro, por dinheiro. Esse era Balaão. Um cara que não tinha caráter. Aí o inimigo, chamado Balaque, que ele foi gerado de uma relação pervertida, imoral. Então o que havia na vida de Balaque? Perversão, perversidade, maldade. Ele não conseguia ter uma índole decente, sadia. Ele olha para aquela multidão de Israel e ele fala: que povo forte, hein? Que povo poderoso. Ninguém consegue derrotar esse povo. Ninguém consegue derrotar, ninguém consegue enfraquecer. Ninguém consegue. Mas eu vou dar um jeito, eu vou atrás de um cara que eu fiquei sabendo aí, que é um profeta do Senhor, chamado Balaão. E eu vou oferecer para ele o que eu puder oferecer, mas eu quero a desgraça de Israel. Se eu tiver que fazer encantamento para enfraquecer Israel, eu vou fazer. Se eu tiver que mexer com magia, eu vou mexer. Se eu tiver que lançar palavras de maldição, eu vou lançar. O que eu tiver que fazer, se eu tiver que oferecer oferendas, eu vou oferecer. Mas eu tenho que derrotar esse povo. Diga comigo, o diabo, ele quer, de todo custo, me derrotar. Você sabe disso? Sabe ou não sabe? Mas ele vai te derrotar? Ele vai te vencer? Ele vai conseguir? Na sua vida ele vai? Por que que ele não vai? Porque você tem o quê? Mas como é que ele faz para conseguir derrubar esse muro? Como é que ele faz para conseguir tirar esse muro? Como é que ele faz para conseguir penetrar nesse muro? Conseguir encontrar uma brecha, um buraco, um meio, uma forma dele conseguir destruir tua vida. Então, por 3 vezes Balaque tentou, não conseguiu. Tudo que ele tentou levar Balaão a enfraquecer Israel, derrotar Israel, aquilo se voltou para Israel, não uma maldição. Diga comigo, mas uma grande bênção. Uma grande bênção. Porque o que acontece? Toda vez que alguém tentar causar um mal para você, e você estiver na obediência, estiver na fidelidade, aquilo levanta para cair, e aquilo levanta-se para você ficar mais abençoado. Por isso que você não tem que temer. Então eu estou enxugando a história para chegar num ponto. Quando terminou, e o Balaque, ele falou, vamos fazer o seguinte, estou vendo que Deus, o teu Deus não vai amaldiçoar, você não vai amaldiçoar, não tem como amaldiçoar, não tem como vencer esse povo, então nem abençoa, nem amaldiçoa, vamos deixar quieto, vamos seguir nosso caminho e pronto. Quando terminou aquela parte, o Balaão, dominado pelo seu desejo, dominado pela ganância, porque uma pessoa, quando ela é viciada em algo, se ela não se arrepender e ela não for liberta pela palavra de Deus de verdade, e ela não mantiver a palavra na vida dela, diga comigo, mais cedo ou mais tarde, ela vai recair. O que eu disse? Ela vai repetir o erro?
ela vai acabar recaindo? Ela vai se tornar uma pessoa capaz de voltar a repetir 1, 2, 3 vezes o mesmo erro? Bom, Balaque, deixa eu te contar um segredo. Ele queria dinheiro. Ele precisava, na cabeça dele, ele não podia viver sem dinheiro. Ele sabia que Balaque tinha dinheiro. Ele não queria saber se Israel ia morrer, se Israel ia sofrer. Sabe aquele tipo de pessoa que não tem amor pela família, não tem amor pelos irmãos, não tem amor por ninguém? Ele está preocupado com ele. Ele estando bem, o resto que se exploda. Ele não está preocupado se todos vão ganhar, se todos vão ser abençoados, se todos vão ficar bem. Ele ficando bem é o que lhe importa. E essa era a mentalidade de Balaão. Esse era o espírito, diga comigo, era um espírito. Era um demônio. Esse demônio dominava Balaão. E como ele conseguia entrar na vida de Balaão? Através do seu desejo, através das suas vontades. Eu vou te dar um conselho, Balaque. Bota mulheres no caminho desse povo. Eu tenho certeza. Você vai escolher, sabe a dedo, aquelas Miss? As Miss Universo de Moabe? Você vai escolher aquelas top. Você vai escolher aquelas mulheres que o cara, a hora que ele bater o olho nela, ele não vai conseguir desgrudar o olhar dela. Ele vai, assim, ele vai ser instigado, ele vai ser dominado por um desejo, por uma vontade. Ele vai ficar tão apaixonado. Ele vai arder de desejo, de vontade, de amor. Ele vai ficar doido, ele vai ficar louco, ele vai ficar assim, bobinho, tontinho, cego. Solta elas no acampamento. Deixa elas entrar no acampamento. É as piriguetes de Moabe. Bota elas lá. Que a hora que ela chegar lá, o resto você vai ver que vai dar certo. Só que o propósito de colocar essas mulheres, em primeiro lugar, não era... A primeira parte seria levar eles a ter relações com elas. Mas o ponto principal não era isso. O diabo, ele precisa armar uma cilada para levar a pessoa a achar que ela tem o controle. Eu caí nesse erro, eu caí nessa falha, eu cometi esse deslize aqui, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. A hora que eu quiser parar de beber, parar de fumar, parar de trair, quiser parar de fazer isso, a hora que eu quiser eu paro, está em controle, está tudo bem. Não. Ninguém tem controle. Ninguém tem controle. Ou Deus nos livra de nós mesmos, ou nós somos capazes de fazer qualquer bobagem, qualquer besteira. Nunca use a expressão, eu nunca faria isso, eu nunca cometeria esse erro, eu nunca faria essa bobagem. Faz. Na carne você faz qualquer coisa, coisas que você nunca imaginou. Tem gente que conhece. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que já ouviu, quem que já assistiu Os Destinos Curados? Os destinos comprovam, não comprovam? É ou não é? Os destinos curados fala. Ali tem gente que foi longe demais. E se não fosse Deus, não fosse a palavra,
Seria impossível de ter mudado. Seria impossível. Só que as moabitas, elas, quando conseguissem levar eles a ficarem ali dominados de paixão, porque diga comigo, quando uma pessoa, ela não é dominada, diga comigo, por esses desejos, por essas vontades, porque cada um tem uma inclinação, cada um tem uma queda por algo. Balaão era dinheiro. Tem gente que a inclinação dele é a pornografia, o outro é a masturbação. Tem gente que ele não deita com ninguém, mas ele cai na masturbação. Tem gente que ele nunca teve contato com ninguém, mas ele faz essa prática de forma online. Né? Essa prática que existe aí nos dias de hoje, esse comércio que existe nos dias de hoje. Talvez ele nunca teve contato com ninguém, mas ele tem os seus fetiches. Ele tem o fetiche da mão, ele tem o fetiche do pé. Ele tem um desejo, uma coisa que ele sente uma atração pelo pé de uma pessoa, pela mão de uma pessoa. Bicho, que é isso? Sim. Acredite se quiser. Mas é verdade. Tem gente que o problema dele, às vezes não é isso, é outra coisa. E qual era o propósito de seduzir os israelitas? Diga comigo, levá-los a adorar quem? Os seus ídolos e comer as comidas que eram consagradas aos deuses. Ô, gente, é que eu não posso falar aqui, mas você sabe que tem uns centros aí, eu vou falar desse jeito, tem uns centros aí, né, para não dar tanto aqui, que pega as pessoas pelo estômago. Você sabia disso? Você sabia que pega pelo estômago? Eu não sei quantas vezes eu já atendi esse tipo de gente. Você já se envolveu com algo? Você já recebeu algo? Sim. Como é que foi? Um dia eu estava passando necessidade, passando fome. Estava morrendo de fome na rua. O que aconteceu? Alguém apareceu para mim e falou, vou resolver teu problema. Você vai mesmo? Vou resolver seu problema. Vou te levar no lugar que vou resolver seu problema. Chegou lá. Ela recebeu o que não era para receber, ela comeu o que não era para comer, ela fez o que não era para fazer. E aí entrou um espírito de destruição. Já não estava bom. Aí nada é tão ruim que não possa piorar, né? A coisa cada dia foi ficando pior. E foi ficando pior. Então, olha aqui, Apocalipse 2,14. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque. Olha aqui, diga comigo, ensinou Balaque. O que ele ensinou o inimigo? O que ele ensinou esse rei, que era o rei dos Moabitas? O que ele ensinou o Balaque fazer, o Balaão? Arma uma cilada para pegar os israelitas. Você vai armar direitinho e eles vão cair igual o patinho. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Você lembra quando o Senhor falou com a igreja de Tiatira? Eu tenho contra você que você tem gente aí que tolera o espírito de Jezabel. Quem lembra dessa palavra? A gente prega muito sobre ela. Então, o que tinha nessas igrejas? Diga comigo, um arquétipo. De novo, um arquétipo. E o que a gente tem que estudar sobre esses arquétipos?
Que outro dia o pastor Tadeu, com a esposa, eles falaram aqui para a bispa, no testemunho deles, que eles fizeram uma lista do quê? O que o senhor falou, pastor? Vocês fizeram uma lista? Então, na família dele, tinha um arquétipo, tinha um espírito, tinha atuações, situações, maldições. Aí eles foram lá e pegaram por parte da Larissa, não foi isso? E ainda no dia do testemunho vocês falaram que tinha faltado um detalhe, que era do pé. Esqueceu desse detalhe. E depois tiveram que lutar. Lutar e graças a Deus venceram. Mas você vê que coisa? Por que eu tenho essa inclinação? Por que eu tenho esse desejo? Por que eu estou sempre caindo nesse mesmo buraco? Por que eu estou sempre tendo esse mesmo problema nessa área? Você já estudou o arquétipo da tua família? Você já estudou? Você já levantou quais são as maldições da família? Quando eu falo maldições, diga comigo, está relacionado a escolhas, decisões e resultados. Eu já falei, a minha mãe ela nasceu num fruto de imoralidade. E nesse fruto de imoralidade, o meu finado avô, ele queria, porque ele queria, que a minha avó também já morreu, de tudo quanto era jeito, ela abortasse aquela criança. E vocês que são mais antigos vão lembrar de um culto que a bispa fez nos projetos de conquista, não lembro agora se foi 2022 ou 2023, mas naqueles primeiros cultos dos encerramentos, ela contou, ela falou, que muitos foram gerados em ventres aonde aconteceram abortos, aonde existiram abortos, aonde havia uma carga, uma opressão, situações ali. E eu, por muito tempo, eu não entendi, e eu só fui entender isso no Ministério Mudança de Vida com a ajuda da bispa, com as palavras que ela pregava e com as orientações, como que eu estava dentro da igreja e eu não conseguia me livrar de uma repetição, às vezes, de atitudes, não que eu bebi, fumei, usei droga, nada disso, mas era um ranço religioso, era um espírito de orgulho, era uma amargura dentro de mim, era uma coisa tão desgraçada, violenta, que eu achava que aquilo era meu, que eu nunca ia conseguir me livrar daquilo. Eu me ofendia com qualquer coisa, eu me magoava com qualquer coisa, eu me irritava com qualquer coisa, eu me desequilibrava com qualquer coisa, eu perdia a paciência com qualquer coisa. Ixi, tem tanta história para contar desses assuntos. Aí mamãe nasceu, foi deixada já na primeira semana abandonada pela minha finada avó, e foi ver ela, se não me falha a memória, depois de mais de 10, 12 anos, que foi encontrar ela, que foi ver ela. Então, uma pessoa que sofreu abuso, uma pessoa que foi, igual o testemunho do pastor, do bispo Diego, que ele foi abusado e o cara batia nele para dizer que ele tinha que apanhar, ele tinha que passar por aquilo por culpa do pai. Então, às vezes, a amargura, ela já está sendo um ponto para enfraquecer você de dentro para fora. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Talvez um espírito de rejeição que você carrega, que você acha que as pessoas não gostam de você, as pessoas não te amam, ninguém me dá atenção, ninguém me ouve, ninguém me trata com respeito, ninguém acredita em mim, né? Eu não entendo porque que meu filho não quer falar comigo, não quer conversar com... E aí eu teria que gastar um tempo aqui para poder falar desses assuntos. O diabo armou um laço para enfraquecer Israel. O diabo armou uma cilada, ele usou Balaão. E a Bíblia fala que aproximadamente 24 mil israelitas caíram naquela cilada e aí atraíram a ira de Deus, como consequência, uma praga. E essa praga, diga comigo, ela matou, diga, 24 mil pessoas. E era para ter matado mais. É que Finéias, quando ele viu um israelita, junto com uma moabita, no ato do adultério, no ato da fornicação ali, daquele ato de imoralidade, e ele viu que eles estavam dentro daquela tenda, ele pegou e ele fincou uma lança sobre eles, e a Bíblia fala que quando ele teve essa atitude de combater aquele ato imoral, ali naquele momento a praga cessou, aquela praga que estava causando tantas mortes terminou, porque às vezes você não está vendo, tem algo que está comendo, tem algo que está roubando, tem algo que está sequestrando, tem algo que está roubando a tua energia. Você vive reclamando, eu não tenho energia, não tenho energia. E às vezes não é só um problema físico. Talvez é um problema espiritual. A gente no nosso casamento, a gente já não tem mais prazer, a gente já não tem mais vida íntima, a gente já não se relaciona mais como antes. Provavelmente deve ter um demônio da frieza aí. Provavelmente tem. Entrou alguma coisa. Eu não consigo me acertar na vida sentimental, eu não sei o que acontece. Vai estudar os arquétipos. Vai levantar, igual o pastor e a esposa levantaram as informações. Vai buscar saber, será que você não está repetindo atitudes? Será que você não está caindo nos mesmos erros? A gente está falando de um espírito, a gente está falando de um demônio. Não estamos falando de algo que talvez ele encontrou uma legalidade. Você sabe, outro dia, eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu me lembro de comentar isso com o marido dela e falar, na época da Celso, se não era a mãe, era uma filha, se não era uma filha, era uma outra filha, e se não era uma só, eram as 3 de uma vez. Todas ficavam doentes. Era um espírito de doença naquela casa. Não havia sossego naquela casa. Ninguém podia dizer, bom, aqui em casa terminou, encerrou o espírito de doença. Sempre alguém ficava doente. Talvez isso é comum. E aí vai falar, bispo, o senhor acabou de ler para mim que é um muro de proteção. Ué, vamos ler de novo então? Aqui, ó. Diga comigo, e eu mesmo serei para ela o que, igreja? Um muro de fogo, um muro de proteção. Mas já te ocorreu que talvez a fé que você diz ter em Deus e na palavra não está adiantando? Não está impedindo isso de acontecer? Não está impedindo. Quando eu falo acontecer, não é uma coisa
Talvez aconteceu ali, você ora, igual a senhora acabou de vir ao culto com a dor, oramos, clamamos, repreendemos, expulsamos, acabou, terminou, encerrou. Eu estou falando de uma coisa que talvez está lá. E você entrou e não se resolve, não sai. Quem está entendendo o que eu estou falando? E talvez você não está lutando com as armas certas. Porque, deixa eu pegar aqui de novo, ó. Apocalipse ainda 2,14. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas. Você é uma pessoa que cai nas ciladas do diabo? O diabo, ele usou a mulher de Jó para dizer o que para ele? Amaldiçoou o teu Deus? Mas antes ela falou uma coisa, quem lembra? Por que você está mantendo a tua integridade? Por que você está mantendo a tua integridade hoje, ó? Ô Jó, vamos falar na linguagem, vamos falar nos dias de hoje? Por que você está indo tanto na igreja? Você vai na igreja, a tua vida não muda? Eu acho que o problema é a igreja que você está indo. Eu acho que você tem que parar de ir na igreja. Eu acho que você está na igreja errada. Eu acho que você tem que procurar um centro espírita, você tem que procurar um centro onde tem o Buda, eu acho que você tem que procurar um centro onde você vai receber os espíritos. Tá certo isso, igreja? Não. Se algo não está fluindo, tem alguma coisa que está errada. Eu aprendi com a bispa que quando alguma coisa quer travar, quer amarrar, não quer fluir na minha vida, eu viro para Deus e eu já falo, Senhor, já me mostra aqui agora, onde é que eu estou travando tudo aqui, me mostra. Aonde é que eu estou atrapalhando os assuntos aqui de acontecer. Me mostra, me abre meus olhos, me traz à tona. Se eu estou impedindo, eu quero saber. Se eu não estou vendo, eu quero saber. Você faz qualquer coisa por dinheiro? Você faz qualquer coisa por dinheiro? Eu lembro que a minha família, por um ano, e olha que a bispa teve que fazer um corte, falar, não dá mais, meus filhos, pelo amor de Deus, um ano dependemos de cesta básica. Eu quero pegar o exemplo, não é o problema da cesta, diga comigo o problema. É um ano não agir a fé para Deus abrir as portas, para Deus mudar aquela quadra, aquela situação. Sabe quando uma pessoa ela vai empurrando com a barriga, ela vai empurrando, ela se acomoda de uma tal maneira que ela vira um sanguessuga. Ela está ali só para sugar os outros. Ela só está para tirar. Ela está para se aproveitar do momento. Ela não está sendo sincera. Ela não está fazendo direito o que ela tem que fazer diante de Deus. E ela quer que alguém cubra ela. Não, vocês oram por mim. Vocês oram por mim. Sim, a igreja o que ela mais faz é orar. Se tem uma igreja que ora, eu não sei quantas igrejas oram. Mas se tem uma igreja que ora, é essa igreja. Eu não acredito que alguém ore mais que a gente. Ora como a gente, mas mais eu não sei. Uma igreja que tem culto aqui praticamente de domingo a domingo. Está aberta todo dia. E com o intuito, com o propósito de ajudar pessoas. Então o que eu vi? E o que eu tive que vencer? O que eu tive que lutar? E que não foi brincadeira não. Essa mentalidade. Essa cabeça, essa visão. E você tem que fazer essa pergunta para você. Será que muitas vezes eu não estou caindo na cilada? O diabo usa seu marido ou usa sua esposa e você está caindo na cilada que o diabo está usando. O diabo não pode vencer você, mas o diabo está usando alguém e aí você cai nas ciladas. E joga tudo fora o que veio receber aqui na igreja. Aí o familiar está enfrentando. Eu aprendi uma coisa. Diga comigo, eu não posso me colocar
Na frente de Deus. Às vezes Deus está trabalhando, Deus está tratando com uma pessoa. É ou não é? A gente pode se colocar no lugar de Deus? Por que ela está passando por aquilo? Por que ela está vivendo? Eu não vou julgar ela. Se eu posso orar, eu vou orar. Mas eu vou perguntar para Deus, Senhor, o que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer primeiro, igreja? Eu não vou deixar meu coração, ai, tadinha dela, ai, coitada dela. Não, opa, peraí. Senhor, eu devo estender as mãos e fazer isso, isso e isso? Ou o Senhor está trabalhando com ela? Se o Senhor está trabalhando com ela, eu não vou, me meter nisso aqui. Aí você vai falar, por quê, bispo? Porque olha aqui, nesse próprio versículo, o Balaão ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, e olha esse detalhe aqui, ó, diga comigo, induzindo-os a fazer o quê, igreja? Induzindo-os a fazer o quê? Induzindo-os a colocar o quê para dentro? Colocar o quê para dentro? O que o diabo, muitas vezes, ele está conseguindo levar você a colocar para dentro de você? Uma mentira? Um engano? Uma informação de alguém que talvez foi envenenada, foi dominada por um espírito do engano, e aí você não consulta Deus, você não busca a direção de Deus, porque vamos lá, os israelitas que cometeram a fornicação com as mulheres, ou os que eram casados, que foram imorais, vamos supor que eles cometeram aquele erro, mas aquilo não era da natureza deles, da índole deles. Eles cometeram aquele erro. E aí quando as moabitas chegou com os ídolos, ele falou, agora vem adorar meus ídolos. Não, os ídolos não. Eu cometi o erro, eu errei, eu falhei, eu fiz bobagem, mas eu não vou prosseguir com esse assunto aqui não. O meu Deus é o Deus de Israel. Quem está entendendo? Esses... O Senhor teve misericórdia? O Senhor perdoou? Perdoou. Então quem foi que o Senhor acabou matando? Diga comigo, aqueles que deixaram entrar em seus corações um outro Deus. E Deus divide a sua glória com alguém? Deus aceita você adorar um outro Deus? Deus aceita você priorizar outra coisa? Que não seja Ele? Então o problema foi o erro que eles cometeu, ou o problema foi que eles passaram a prestar culto e adorar outros deuses? Aí está o problema. Aquilo que está te afastando de Deus. Aquilo que está criando, não é nenhum muro de proteção, de fogo. Como diz a palavra, os meus ouvidos não estão fechados, meus olhos não estão fechados, meus ouvidos não estão agravados, não tem uma barreira aqui entre eu e essa pessoa, mas, ou melhor, não é que eu não estou ouvindo, mas os pecados de vocês, aí sim, fazem divisão, está escrito lá, se não me falha a memória, Isaías 59, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, talvez tenha um pecado, tenha uma prática, tenha uma conduta que o Senhor não aprova e que Ele está dizendo para você, eu não aprovo isso. Tire enquanto você tem tempo, tire enquanto você tem chance. Porque no caso aqui de Baal-Peor, 24 mil morreu. Nós estamos na graça. Ainda há uma misericórdia, há uma graça, há um auxílio, há uma ajuda. Mas também, quando Deus tem que tratar, Ele faz o que Ele fez com Ananias e Safira, quem lembra? Ele não pergunta, Ele só fala, você fez isso, então, hoje você vai morrer, acabou, para você. Está vindo uma palavra de juízo já para você, não é nem uma palavra de oportunidade, eu já vou tratar isso aqui, você vai ter perdas aqui. E no caso deles, tiveram perda com a própria vida, perderam a vida. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo ou não?
Então, o que você anda comendo? O que você anda assistindo? O que você anda ouvindo? O que vocês andam conversando? Isso é uma comida. Você está colocando para dentro alguma coisa. O que você anda realmente assistindo? Você fica muito em TikTok, Instagram, Facebook, você fica muito em música secular, você fica muito de prosa com quem? Com conversa da vida dos outros? Falando de parente, falando disso, falando daquilo, que não agrega, que não acrescenta nada. Ah, pergunte a Thalita. Se vier algum assunto que não faz parte da nossa vida, da nossa família, se eu vou deixar. Opa! Não conversamos isso, não vamos falar sobre. Aí eu falo, por quê? Por que não? Não é saudável. Às vezes você vai na casa de alguém quer ficar falando da vida dos outros, quer ficar julgando, é isso, não estou aqui para isso. Eu vim tomar teu chá, eu vim tomar teu café, eu vim comer teu bolo, eu vim saber como é que você estava. Eu não vim para beber, para comer. Essa comida eu não quero. Essa comida eu não quero botar para dentro. Eu lembro de um dia eu virar para minha mãe e falar, mamãe, desculpa, eu te amo, tal, mas se for para a senhora ficar falando desses assuntos, eu estou me levantando agora, eu estou indo. Não, tá bom, encerramos. Quero você aqui. Mas essa é verdade. Parece que não, né? Mas isso aqui é mais comum do que a gente possa imaginar. Isso aqui é mais comum do que se possa imaginar. Na igreja de Tiatira havia o arquétipo, o espírito de Jezabel. Pessoas estavam tolerando o que não deviam tolerar. Nessa igreja havia o espírito de Balaão. Gente dando ideias para pessoas, para tentar roubar e enfraquecer o povo de Deus. E aí eu pergunto para você, como é que está teu relacionamento com Deus? Como é que está teu coração? Você é capaz de questionar na mente? Você é capaz de questionar? Você é capaz de questionar uma liderança na mente? Você é capaz de se rebelar contra quem você não pode e não deve se rebelar? Você é capaz de falar de quem você não deveria falar? Você é capaz de tocar em quem você não deveria tocar? Você é capaz de se fechar com quem você não deveria se fechar? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Amém? Graças a Deus. Eu quero que você feche os olhos, sentado mesmo. Sentado mesmo. Com seus olhos fechados. Qual que é a decisão que você toma depois dessa palavra? Qual que é a decisão? Você vai parar de comer determinadas comidas que você tem comido? Você vai parar de, muitas vezes, frequentar lugares que você não tem que frequentar? Você vai parar de manter. Quarta-feira, no culto no Poder Jovem, o bispo Fernando fez uma pergunta para os jovens. Quem é que tem uma amizade com alguém que não é uma boa amizade, é uma amizade errada? Quem que mantém essa amizade ainda? Praticamente quase que todos os jovens levantaram as mãos. Eu sei que não é saudável, eu sei que não é bom, eu sei que não é certo, mas por que eu estou mantendo? Porque eu quero fazer uma concessão. Porque eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer da minha maneira. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tem assunto que não tem que ter, tem conversas que não tem que ter. Tem gente que tem uma mania de ficar contando o seu problema para o mundo inteiro para ver se atrai a dó, atrai não sei o quê. Meu pai não vai saber se eu tenho uma dor de barriga, meu pai não vai saber se eu tenho um problema, meu pai... Aí vai falar, que isso, bispo? Ué, eu tenho uma fé em Jesus, eu sirvo a Jesus Cristo.
Eu tenho uma igreja que prega, que me ensina a palavra, e eu venho também como ovelhinha de Jesus, como você. Eu estou aqui no domingo, eu não estou só apoiando, eu estou no domingo também me alimentando como você da palavra, e eu vou pegar essa palavra, e eu vou aplicar ela na minha vida, e eu vou dizer, Senhor, eu e as minhas circunstâncias, e eu vou enfrentá-las, e o Senhor vai me dar graça e eu vou vencer. Eu não vou ficar aqui contando para todo mundo, fazendo cara. Meu Deus, quantas vezes eu fazia caras e bocas, tentava chamar a atenção da pior maneira. Não vou. Não estou aqui para ficar traindo isso. Eu estou aqui porque eu acredito nesse Deus que Ele pode fazer todas as coisas. Tem um versículo em Zacarias que nós ouvimos essa semana a bispa falar. Diga comigo, no momento, as coisas parecem impossíveis de serem mudadas. Diga, mas não para Deus. Mas não para quem? Mas não para quem? No momento pode parecer. No momento pode parecer. Talvez você está vivendo um momento que pode parecer. Mas eu declaro em nome de Jesus. O Senhor vai fazer chover a provisão, a vitória, o milagre, a resposta que você precisa. Ele vai mandar o vento. Ele vai soprar. Ele vai dar um empurrão nesse vento. Ele vai realizar essa obra. Salmo 78. Ele vai realizar. Mas eu vou dizer uma coisa. Não dá para acontecer na vida daqueles que sabem que deveriam agir, se portar de uma maneira diferente e não estão se portando. Eu abençoo a tua vida nessa noite. E eu creio que você tomou decisões. Você vai levantar o que for preciso. Você não vai mais aceitar. Diga comigo, eu não vou aceitar repetir a história do meu pai e da minha mãe. Diga, eu não vou aceitar. Diga comigo, na minha geração, uma geração será melhor e maior, mais abençoada, mais próspera do que a outra. Diga comigo que uma geração não conquistou, a próxima vai conquistar. Diga comigo, vai ser de glória em glória. Diga comigo, enquanto a vida, há esperança. Fala para Deus, não tem idade. Diga, não tem a ver com a idade, tem a ver com a fé. Fala, e eu acredito. Diga que na minha era, no meu tempo, diga a minha vida, diga ela vai ficar tão abençoada, tão transformada, diga tão mudada, diga tão próspera, que não vai se comparar à vida dos meus pais, em nome de Jesus. Que assim seja e assim será. Nós ligamos essa oração aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.